Mas eu acho que já está dando aí para apresentar. Vocês já estão ouvindo bem, né? Como vocês falaram. Então vamos lá. Bom, vocês já me conhecem, né? Eu me apresentei ontem para a turma, então algumas coisas eu vou pular. Bom, aqui eu vou dar também a disciplina de microprocessadores e microcontroladores para vocês. A gente já está em desenvolvimento de sistemas eletroeletrônicos, certo? Sobre a disciplina de ontem, eu até botei uma mensagem lá para vocês no grupo sobre o Google Classroom. É o que acontece, o coordenador, o professor Fábio, ele está reestruturando, né, o Google Classroom e ele ainda vai postar os links, eu não sei se ele já postou, mas não vai ter o Google Classroom só aqui da nossa disciplina, entendeu? Parece que vai ter uma classe da turma toda, né? E nessa classe vai ter as divisões de atividades para as disciplinas. Então, aquilo que eu mencionei do Google Classroom, a gente vai cancelar por enquanto, tá ok? Então, vamos aqui. Bom, vocês podem sair. Não, a que eu postei, vocês saem. Agora, o professor Fábio já postou alguma para vocês? Ok, então, é porque eu acho que ele mandou só para eletromecânica. Mas o que acontece é que vocês vão ter agora um Classroom para a turma toda, entendeu? De todas as disciplinas. Até para não ficar links de várias disciplinas, então vai ser um link só. E nesse Classroom vai estar as disciplinas separadas, entenderam? Então, por isso que a gente vai cancelar aquele link lá que eu mandei para vocês. Sobre o WhatsApp, a gente vai continuar naquele grupo. Aquele grupo tá para desenvolvimento de sistemas, mas como são os mesmos alunos, né? Então a gente pode estar usando também para tirar dúvida de microprocessadores e microcontroladores, beleza? Bom, aqui é meu nome, né? Sou o novo professor da base técnica. Aqui meus contatos, que eu já mencionei para vocês também. Então aqui vai ser mais rápido. Microprocessadores e microcontroladores, né? Competências e habilidades. Reconhecer esquemas de interligação de circuitos eletrônicos digitais que envolvam microprocessadores e microcontroladores. Proporcionar o conhecimento necessário para o desenvolvimento de projetos utilizando microcontroladores comerciais. Conhecer e implementar em laboratório circuitos de aplicação prática com microcontroladores. A justificativa para a disciplina é que os microprocessadores e microcontroladores, desde a década de 70, eles estão sendo muito utilizados para controle e automação de sistemas, né? Com a evolução desses circuitos, também a integração desses sistemas em um único circuito integrado, que aí a gente já começa a falar de microeletrônica, né? Também temos o microprocessador e mais tarde esses elementos foram ainda mais reduzidos no microcontrolador. Os microprocessadores e microcontroladores compõem uma grande parte dos sistemas eletrônicos, portanto, o técnico que atua na área de eletroeletrônica precisa conhecer e ter uma base teórica e prática de microcontroladores para poder analisar, projetar e prestar manutenção nestes circuitos. Então, essa é a justificativa da disciplina, né, para vocês aprenderem. O conteúdo programático eu dividi em 3 unidades. A primeira unidade, a gente vai falar sobre o histórico dos microprocessadores e microcontroladores. Então, o histórico como surgiu, né, os primeiros e tudo mais. Depois a gente vai adentrar na arquitetura e organização de um microprocessador. Depois o conjunto básico de instruções de microprocessadores. Segunda unidade, a gente já vai falar mais sobre o microcontrolador, sobre a arquitetura e organização de um microcontrolador, programação de microcontroladores, né? Vamos estudar em específico o Arduino. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Arduino aqui no IEMA. Eu acho que vocês já tiveram alguma disciplina onde foi mencionado. Já, né? Já ouviram, pelo menos, pelo menos já ouviram falar, né? Ok.
Vocês chegaram a utilizar ou foi mesmo só a explicação? Hum, Ah, perfeito, perfeito. Então você já tem pelo menos o conhecimento prévio, né? Então aqui a gente vai continuar, só que vamos ter mais tempo, né, para estudar esse dispositivo e fazer outros projetos, né? Vocês falaram ainda de acender lâmpada, a gente pode fazer alguns outros projetos. Na verdade, eu pretendo, né, infelizmente devido a essa situação, não sei se vamos ter condições de fazer, mas eu vou dar uma proposta aí para vocês de plataformas para a gente estar utilizando, se vocês quiserem, né? Eu não, assim, eu entendo as limitações do ensino remoto, então se vocês não estiverem de acordo, a gente pode continuar só na teórica. É uma plataforma que eu vou até fazer um exemplo aqui com vocês mais tarde, para vocês verem mais ou menos como é. É uma plataforma direto na internet, não precisa baixar nada. Dá para usar no celular também, um pouco mais complicado, mas dá. É ideal para a gente usar em grupo, por exemplo, para não ficar muito pesado. Bom, aí falando sobre Arduino, a gente vai estudar interrupções e timers, manipulação de entrada e saída, conversores analógico digital e assim por diante. Aí na terceira unidade, a gente já vai estar trabalhando já um pouco mais com a comunicação de dados, interfaceamento periféricos. O que seria esses periféricos? Como a gente vai estar trabalhando com Arduino, vai ser alguns periféricos do Arduino, por exemplo, sensores, né? É, atuadores, motores, entenderam? Então nessa terceira unidade a gente vai pegar o que a gente aprendeu na segunda e já trabalhar com os periféricos, fazendo alguns projetos, ok? Vamos ter também programação de microcontrolador, em aplicações práticas. E por fim, né, espera-se, como eu mencionei anteriormente, a montagem de projetos com microcontroladores, envolvendo dispositivos eletrônicos como LEDs, displays, conversores e tudo mais. Então, no final da disciplina, talvez para a terceira avaliação, a gente vai estar fazendo um projeto em grupo, por exemplo. Aqui, como iremos desenvolver, eu já mencionei anteriormente com vocês, a única diferença é que na disciplina de desenvolvimento a gente não tinha aqui atividades práticas utilizando simuladores. Nessa a gente já vai ter. É a mesma coisa, só que aqui a gente vai adicionar esse projeto prático aqui na forma avaliativa, né? Se for possível, né? Vamos estar trabalhando para ser. Aqui as plataformas utilizadas, né, pessoal? É o Google Meets, que eu já mencionei para vocês. O Google Classroom, aqui é importante eu botar, ó, eu mudei, né? Eu botei aqui a definir, porque eu realmente estou precisando do que o coordenador, né, me instrua aí como vai ser. Ele já me falou isso, que vai ser uma turma, um classroom só para a turma, mas aí a gente está esperando. Aqui o grupo de WhatsApp, como eu mencionei, a gente pode estar utilizando aquele mesmo que a gente criou. E, e o número do WhatsApp, meu número é WhatsApp. Opa, pode falar. Isso, é a Vitória, né? Sim. Essas turmas vão ser dessa forma aí. Eu não estou muito por dentro, mas é só vocês aguardarem. Eu acho que em breve vão mandar o link para aquele WhatsApp da turma, né? Aquele lá do terceiro, né? Eu acho que vão colocar os links lá. Aí quando tiver tudo ok, eu vou informar para vocês e aí a gente já vai começar as atividades. Enquanto não tiver definido, eu não vou, por exemplo, a lista que eu mencionei ontem, tanto da disciplina de ontem como a de hoje, não vai ter. Então essa semana a gente vai estar livre de atividades, por exemplo, mas vamos estar trabalhando para na próxima já estar tudo resolvido.
Bom, aqui eu já vou mostrar para vocês o Thinkercad, que é a plataforma que eu estava mencionando. O link para entrar nela é esse, www.thinkercad.com. Eu não sei se alguns de vocês já utilizaram. Se tiver, vocês podem compartilhar. Ele é muito simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui um exemplo de como é na plataforma. Vou tentar aqui abrir para vocês. Bom, tá aqui a plataforma. Eu já estou na minha conta, né? É uma plataforma baseada em contas. Então, deixa eu sair aqui para vocês verem como é que faz para acessar, né? Ó, pode falar. Certo. Ó, essa plataforma vocês devem estar lembrados da aula passada, a gente estava usando o quê? Google Meet, WhatsApp, Google Classroom. Nessa disciplina de microcontroladores e microprocessadores, a gente vai tentar utilizar essa plataforma aqui que vocês estão vendo. Ela é acessada por um link de internet, né? É um endereço de internet, é o Thinkercad. E nesse Thinkercad a gente vai estar desenvolvendo algumas atividades práticas simuladas, né? Por que eu pensei nisso? Porque a gente não está tendo condição de fazer as atividades práticas na escola, vocês entenderam? Então, vamos lá. Vocês vão entrar aqui no site Thinkercad. Não se preocupe caso vocês estejam com dificuldades. Eu posteriormente eu vou passar o manual. Eu só estou mostrando aqui inicialmente. Quando chegar na parte prática, eu vou passar o manual tudo certinho. Nas atividades avaliativas vão ser feitas em grupo, porque eu entendo que nem todos tenham um computador ou um celular que dê para utilizar, certo? Então a gente faz em grupo, porque em grupo com certeza pelo menos uma pessoa deve ter. E aí essa pessoa, junto com o grupo, claro, né, vão se reunir, vão fazer os projetos e todo mundo vai aprender. Vai ter também a parte escrita, que aí não tem desculpa, né? Todo mundo aprende, é papel e caneta, mas esse aqui já vai pelo menos resolver o problema da prática. Bom, para entrar na plataforma, é como vocês logam em Instagram, né, Facebook, essas coisas, vocês escolhem uma conta. Aqui eu já estou logando, né, eu vou cadastrar, né. Para cadastrar, vocês vão aqui em inscrever-se agora. E aí vocês colocam que vocês são educadores, alunos, vocês podem entrar em uma turma ou criar uma conta pessoal. Para criar é muito fácil, vocês podem entrar com a conta do Google ou da Apple, né? Quem tem o iPhone. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Pois não se preocupem muito agora. Pode falar. Olha, ela roda em celular. Só que aí você vai ter que usar o seu navegador. O navegador que eu falo é o Chrome, no caso Opera, no seu celular. Aí você vai no seu navegador e coloca aqui o endereço e vai fazer da mesma forma como eu estou mostrando. Vai estar inscrever-se e entrar. Caso você tenha dificuldade, aí é só entrar em contato comigo que a gente vai resolvendo, ok? Uma forma uma forma melhor para todo mundo poder acessar. Mas é aquele negócio, eu não posso obrigar vocês a acessarem. Então, caso vocês não tenham como acessar, eu entendo. Tá ok? Vamos aqui entrar. Eu já tenho conta, então eu vou entrar com o Google. Vamos aqui. Um monte de e-mail aqui que eu tenho. É,
Eu acho que a minha internet começou a ficar ruim. Ah, tá ruim a transmissão, pessoal? Ah, ok. Então deve ser só a plataforma mesmo aqui. Ok. Tá demorando um pouco. Normalmente não demora, viu, pessoal? Isso aí é bem rápido. Certo. A plataforma eu escolhi ela justamente também porque ela é em português, né? Como vocês podem ver, tá tudo em português. Aqui do lado, deixa eu só resolver essa questão aqui. A plataforma é essa. Então aqui, o que interessa pra gente aqui do lado, ó, vai estar o nome de vocês, certo? O avatar que vocês quiserem botar. E do lado aqui no centro vai ter os projetos recentes que vocês estiveram trabalhando. Na primeira vez não vai ter nada, né? Vai estar vazio. Aqui, o que dá para fazer no Tinkercad? Não sei se vocês estão vendo aqui no lado direito. Dá para fazer projetos 3D. No caso, não sei se vocês assistiram aquela aula que eu fiz presencialmente no, lá no IEMA. Eu fiz uma impressão 3D da impressora e eu utilizei esse programa aqui para criar. Ó, vou colocar aqui em projetos 3D. Eu utilizei esse programa para criar a peça 3D para eu imprimir. Então, a gente não vai estar utilizando na disciplina, mas por curiosidade, vocês cliquem no projeto 3D, dá para editar, né? Tá aqui a logo do IEMA. Enfim, eu não vou focar muito nisso, mas dá para fazer desenhos 3D também, peças e tudo mais. Mas o que importa para a gente mesmo é essa aba bem aqui, ó, embaixo de projetos 3D, vocês vão ter o que? Circuitos. Aí vocês vão clicar, aí vai estar, dá para criar algum circuito aqui, mas eu já criei aqui. Eu clico no meu projeto e aí eu edito. Tá um pouco demorado, gente, mas fizeram até som de grilo aí já. Tá ok. Galera, realmente não tá dando para entrar, mas eu testei antes da aula, tava perfeito, é bem rápido. Eu acho que pode ser. Pode ser também. Aí, enfim, vou deixar aqui aguardando. Depois eu entro novamente. Mas assim, basicamente o Tinkercad ele vai servir para vocês simularem circuitos, que nem na aba passada, não sei se vocês viram. Ó, entrou. Vou tentar pausar aqui. Ó, nossa. Enfim. Mais para frente eu volto a mencionar, mas olha, aqui na apresentação. Bom, não entrou na plataforma, mas se tivesse entrado, ia aparecer aqui como está na apresentação alguns componentes, entendeu? Ia aparecer também a protoboard. Eu não sei se vocês já utilizaram o protoboard. Já? Já. Ok. A gente vai. Tá ok. A gente vai, de qualquer forma, revisar quando a gente for trabalhar com as práticas, mas o que importa é que vocês vão poder utilizar a Protoboard virtualmente, vão poder conectar circuitos virtualmente, LEDs, motores, usar fontes, né, de tensão
E também o que importa mais aqui para a gente é utilizar esse cara aqui, que é o microcontrolador. A gente vai programar esse cara para fazer funções. Por exemplo, controlar esse motor aqui, variar a velocidade do motor, ligar ou desligar um LED, vocês entenderam? E fazer outras atividades. Aí talvez quando chegar na atividade prática da última avaliação, a gente tenha mais liberdade, ou eu posso pôr uma lista de tarefas, ou vocês deem as ideias das tarefas para realizar, e a gente vai realizando. Vou continuar aqui. A apresentação está muito ruim. Vamos ver aqui se voltou, né? É nada. Enfim, vamos continuar a aula. Vou voltar aqui, enfim, pronto. Continuando, para a gente não perder muito tempo, eu já mostrei as plataformas. Agora a gente vai começar a aula mesmo, pessoal. Depois a gente volta a mexer na plataforma. E a gente vai revisar alguns conceitos básicos, que vocês já devem estar cansados de saber, mas a gente vai estar revisando para alinhar aqui o conhecimento de todo mundo. O primeiro tópico é a tensão, depois corrente, resistência e tudo mais. Começando pela corrente, né? A corrente elétrica podemos definir como um fluxo ordenado de elétrons por um meio condutor. Esse deslocamento pode também ser chamado de fluxo de corrente, além da corrente elétrica. E existe uma curiosidade que eu acredito que vocês já tenham visto também anteriormente, que é o fluxo convencional e o fluxo eletrônico. O fluxo convencional da corrente é o fluxo que nós utilizamos para as nossas análises e no mundo real, né, digamos assim, no mundo prático, que é a corrente elétrica fluindo do polo positivo para o polo negativo. No entanto, o sentido real ou sentido eletrônico, o que é esse sentido eletrônico? O eletrônico aqui nos remete a elétrons. Então, o sentido físico do circuito é o contrário do convencional. Então, na física, os elétrons eles saem do negativo, né, da camada menos energizada para a camada mais energizada. Entenderam? Com relação a isso, nós temos aqui também o exemplo da notação. Quando vocês olharem algum catálogo, alguma coisa que, assim, esse símbolo, número, né, e A, no caso aqui tem 10A, a gente tem que ler 10 amperes, ok? Então, a leitura que se faz da unidade da corrente é amperes. Agora a tensão elétrica. Tentar usar o anotar pelo próprio. Bom, a tensão, pessoal, ela é a energia necessária para mover uma unidade de carga através de um elemento de circuito. E ela é medida em volts, devido ao físico Sandro Antônio Volta. Para que a corrente elétrica possa fluir, né, a corrente que a gente viu de A para B, a gente precisa de um potencial elétrico, ou seja, um ponto tem que estar positivo e outro negativo. Isso significa que nós temos uma diferença de potencial entre um ponto ao outro. Essa diferença a gente pode dar o nome de volts. No caso, se essa diferença, como está na anotação, for 220 volts, a gente vai ler 220V, desculpa,
a gente vai ler 220 volts, né? No caso, a unidade o símbolo é o V e a unidade é volts, ok? Aqui um exemplo da tensão elétrica, como eu mencionei, a gente vai ter sempre você vai ter que ter uma fonte de tensão que vai ter aquele potencial que eu mencionei, no caso uma pilha aqui. Você vai ter que ter o fio condutor, um consumidor, no caso nós temos uma lâmpada, e pronto, você já pode energizar essa lâmpada com nossa fonte de tensão, no caso a pilha. A resistência elétrica é uma grandeza elétrica, né? Como o nome já menciona, ela resiste à passagem de corrente. Então, no caso de um circuito, o resistor ele tem essa função de, no caso, quanto maior a resistência, você vai ter uma menor corrente, quanto menor a resistência, você vai ter uma maior corrente. A unidade de resistência elétrica é ohm e o seu símbolo é a letra grega ohm também. O exemplo de notação, como a gente tem aqui, temos aqui 1000, aí vem aqui essa letra que a gente acabou de saber que ela é ohm, então nós temos 1000 ohms. Normalmente, para valores acima de 1000, a gente não utiliza 1000, 2000 ohms, geralmente a gente já começa a usar os símbolos, né? No caso, 1K ohms, 1 mega ohms, por aí vai. 1K ohms significa o quê? 1000 ohms. Para valores abaixo de 1000, por exemplo, 100, aí você já fala normalmente 100 ohms, entenderam? Até mesmo na hora de comprar resistores, vocês vão ver muito isso. E aqui uma analogia rápida para a gente fixar é a analogia da corrente com relação a fluxo de água. Então aqui dá para entender bacana, por exemplo, aqui nesse primeiro quadro, nós temos aqui uma torneira, né? O que está acontecendo? Ele está correndo livre. Porque esse êmbolo aqui da torneira, né? Ele está totalmente aberto. Significa que o quê? Que não está tendo o quê? Resistência à passagem de água. Entenderam? A mesma coisa para resistência elétrica. Se você não tem resistência à passagem de corrente, a corrente mais corretamente, ok? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que eu acho que tem alguém tentando entrar na sala. Ok. Vamos lá. Então, beleza. Deu para compreender aqui, pessoal, esse primeiro quadro. O segundo quadro, o que acontece? Você já está fechando a torneira. O que acontece? Você vai ter uma resistência. Quando você tem essa resistência aqui, o que acontece? O fluxo de água vai diminuir. Entenderam? Mesma coisa para a resistência elétrica. Quanto maior a resistência ao fluxo de corrente, menor a corrente elétrica. Aqui a analogia da tensão. No caso, por exemplo, alguns bairros de São Luís você tem o que? Você tem torres de água, né? Essas torres, vocês já devem ter reparado que elas são relativamente altas. Por quê? Porque quanto maior a altura da torre de água, maior sua capacidade do líquido contido nela fluir para mais locais. Por quê? Devido, né, ao fenômeno físico da gravidade, né, que vai, quanto maior a altura, né, maior a energia para você escoar a água para outros locais. Mesma coisa, aqui no caso a gente diminui a torre de água, você vai ter menos energia. A mesma coisa serve para a gente entender a tensão. Quanto maior a tensão, maior a capacidade de você fluir a energia elétrica. Está entendendo? Quanto menor a tensão, menor essa capacidade. Por isso, pessoal, por exemplo, que vocês recebem a casa de... Entenderam? Essa tensão é relativamente alta e ela é boa para distribuir ela. Quanto maior a distância, por exemplo, se vocês quiserem distribuir energia, por exemplo, de São Luís até Teresina, por meio de interligações da rede de transmissão elétrica,
Aqui o que acontece? Você já vai ter uma tensão ainda mais elevada. Eu não lembro aqui de cabeça, mas é em torno de 12 kV. Então é 12.000 volts. Então vocês repararam que já que eu estou querendo distribuir bastante energia de dois pontos distantes, eu vou elevar ainda mais essa tensão para eu poder escoar a energia. Então essa é a analogia com a caixa d'água. Aqui é a mesma coisa com a resistência, né? Aqui já é uma analogia inversa, no caso da caixa d'água, quanto maior esse espaço, né, do encanamento, menor a resistência para a água fluir. Já nesse outro caso, a gente tem um encanamento mais fino, né? E você vai ter uma maior resistência para a passagem desse líquido. Vocês entenderam? No caso da resistência... Oi, pode falar. Certo. É, sim, pode ser considerado assim. Exatamente. Exatamente. É aquela analogia inversa que eu mencionei. Muito bem. Então é isso, pessoal. Deu para entender? Beleza. Eu sempre passo essa analogia porque é uma analogia que facilmente você vê na casa de vocês, né? A energia, ela não é possível a gente ver, né? No caso, você não olha a energia fluindo, mas você olha a água, por exemplo. Então é uma analogia que dá para a gente entender com mais figurativamente a questão da energia elétrica. Bom, aqui a gente vai para o circuito elétrico. O circuito elétrico ele é composto por uma fonte de energia elétrica, que a gente já mencionou, que é, no caso, a tensão. Ele vai ser composto também por um resistor e por um condutor. Okay? Tendo essa diferença, a gente vai ter o que? Energia elétrica. Desculpa, a gente vai ter um circuito elétrico, ok? Quem pode ser uma fonte de tensão? Uma bateria. Quem pode ser um condutor? Cabo de cobre. Quem pode ser uma resistência? Um resistor, né? Ou aquela resistência de chuveiro elétrico, por exemplo. Pode ser também uma lâmpada, que também tem uma certa resistência, vocês entenderam? Aqui um exemplo de circuito, né? Como eu mencionei aqui, uma bateria. Temos aqui uma lâmpada e, obviamente, um fio condutor, né? Que vai conduzir para a lâmpada. Temos também aqui um fusível, né? Que eu não mencionei, mas enfim, geralmente todo sistema, todo circuito elétrico a gente pensa em alguma coisa para proteção elétrica. Por quê? Alguém sabe me dizer? Sim. E também por causa de curto-circuito. O que é um curto-circuito, gente? O curto-circuito é, não sei se vocês estão vendo aqui na lâmpada, ó. Vocês veem que a lâmpada tem dois terminais, um positivo e um negativo. A lâmpada ela tem uma resistência. Essa resistência da lâmpada, ela é de certa forma maior do que a resistência do fio. O fio condutor, pessoal, ele tem uma resistência muito baixa. Por que ele tem uma resistência muito baixa? Porque é como o nome diz, ele é só um condutor. Ele não quer interferir no seu sistema, então a condução dele é baixa para poder disponibilizar energia sem interromper. No caso por exemplo, desse fio aqui se ligar com esse outro fio aqui, o que acontece? Você já deve ter visto em eletricidade básica que eu tenho um novo caminho bem aqui. Esse novo caminho tem uma resistência menor do que a lâmpada. Então o que vai acontecer com a corrente? Ele vai fluir para o caminho com menor resistência ou de maior resistência? Pois é, o menor. Só que ele vai fluir para o caminho de menor resistência, só que o caminho de menor resistência é o que? É um fio. O fio ele tem uma resistência muito baixa. Ele tem uma resistência baixa até o ponto do que da corrente, como ele tem uma resistência muito baixa, a corrente vai aumentar muito até o ponto de rompimento do fio. Aí é por isso que o fio vai
queimar, né? Que a gente chama de, você vai queimar o fio, por exemplo, um fio elétrico, ele vai pegar, digamos, pegar fogo. O fusível, pessoal, ele está aqui justamente para evitar isso, porque quando a corrente for elevada, por exemplo, digamos que a corrente normal desse circuito é 2 A. O fusível que está aqui é de 5 A. Se eu não tiver o fusível, o que vai acontecer e acontecer um curto-circuito, por acaso, pode acontecer, algo até bem comum de acontecer em algumas instalações, o que vai acontecer? A corrente vai aumentar, como eu mencionei, infinitamente até o ponto dela queimar o fio. Se esse fio aqui ele tem uma corrente máxima de, digamos que 25 A, 5 A, o fio já não suporta e ele vai romper. A gente não quer isso. Então, bem aqui, como tem um fusível de 5 A, o circuito, como ele tem uma corrente que vai passar por todos os componentes aqui, ele vai romper quando ele chegar a 5 A. Então, ao curto-circuito, a corrente aumenta até 5 A, o que vai acontecer? O fusível, entenderam? Queime o seu sistema de condução, ok? Vamos continuar aqui. E por que isso ocorre, né? Eu mencionei, pô, a corrente vai ser elevada até o infinito, devido à lei de Ohm, que eu imagino que vocês todos devem já ter visto, né? Essa lei de Ohm, pessoal, é a equação que vocês se vão ver em praticamente todos os cenários. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro, eu já trabalhei na parte técnica também, e é a ferramenta que vocês mais vão utilizar. A pessoa que mexe com a eletricidade que não sabe essa equação, ela está incapacitada de fazer tudo da eletricidade, digamos assim. Então, o que essa equação nos diz? Ela relaciona os três elementos principais do circuito elétrico, que eu mencionei: resistência, tensão e corrente. E como é isso? Essa lei nos diz que a resistência ela vai ser o produto, né, a divisão da tensão, ou desculpa, a divisão da tensão pela corrente, ok? Então, se você tem esses três elementos, você consegue, ou pelo menos um deles, por exemplo, você tem um circuito, você tem a informação da tensão do circuito, por exemplo, numa análise prática, trabalhando, por exemplo, eu já trabalhei em oficina, você vai verificar a corrente que está chegando no resistor do desembaçador. Você vai medir a resistência do desembaçador com multímetro e vai lá dar, digamos que 10 ohms. A tensão da bateria de um carro é 12 volts. Você tendo a resistência e a tensão, como eu tenho medindo no multímetro, você pode então obter o que? A corrente só pela equação. Vocês estão entendendo? Sem eu precisar medir também a corrente. Entenderam? Aqui vamos ter o exemplo aqui que eu mencionei, né? Você tem uma bateria de 24 volts, um resistor de 12 volts, e o que vai acontecer? Você vai utilizar a lei de Ohm. Como é que é a lei de Ohm aqui, pessoal? R igual a... Pode falar. Exato. R igual a V sobre I. Só que ela pode ser, pessoal, adaptada, né? Você pode utilizar ela também, ó, como é o nosso caso, I, né? Você pode deixar o I em evidência, matemática básica, sobre V sobre R. Todo mundo compreende essa parte, né? Pode também botar o V em evidência, o R vai multiplicar aqui pelo I, é V igual a R vezes I. Estão entendendo? Vocês podem manipular em três formatos diferentes para o que você quer. No caso aqui do exemplo, qual é o formato que eu vou utilizar? Eu já tenho tensão e corrente. É o primeiro, segundo ou terceiro? Você pode usar o segundo, porque está faltando só a corrente, certo? Dessas equações, aqui está a corrente em evidência, é a segunda. Então, você vai fazer I é igual a V sobre R. Quem é V? 24. Quem é... Eu botei bem fácil.
Pois é, 2 amperes. Entenderam? Perfeito. Então, é para isso que serve a lei de Ohm. Continuando, a gente também pode estar vendo outro elemento, né, que é comum. Tudo isso é revisão, viu, pessoal? É comum em circuito eletrônico, que é a potência. A potência de um componente. O que é a potência? É a grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado por esse componente em um determinado período de tempo. Sua unidade de medida é o watt. E a potência elétrica presente em um circuito é dada pela equação P, que é a potência, igual a V vezes a corrente. Onde vocês já viram, tensão é volt, corrente é ampere e P é watts. Só por curiosidade aqui, né, nesse exemplo que nós fizemos, qual seria então a potência desse circuito? Ou no caso, a potência dissipada, né, pode ser também dito, pelo resistor. Como a gente viu, P é igual a... Então vai ser 2 vezes... Ó, já até falaram aí. 2 vezes... 24 vezes 2, que vai dar quanto? 48 o quê? Watts. Beleza. Beleza, pessoal. Tá ok, bom. Muito bom. Então, vocês já estão bom de revisão. Aqui tem mais um exemplo. Aqui eu gosto de botar exemplos práticos, né? No caso aqui uma bateria e uma lâmpada, por exemplo, pode ser uma lâmpada de um carro. Digamos que por acaso você... É muito difícil, né? Você sabe a corrente, mas não sabe a potência da lâmpada. Geralmente, lâmpada vocês já devem ter visto ou comprado, ou o pai de vocês devem ter comprado, a mãe, lâmpadas para casa, por exemplo. Quando vocês compram a lâmpada, geralmente a lâmpada ela vem com o quê? A potência, né? 65 watts, tudo mais. No nosso caso, a gente não tem. A gente não sabe qual é a potência da lâmpada, mas a gente sabe a corrente que passa. Então, como vamos obter essa corrente? A gente vai utilizar a fórmula aqui, ó, P igual a 12 vezes quanto? Vezes 10. Quanto vai dar a potência? 120 watts. Muito bem. Então, eu sei que pode estar sendo... Muitos de vocês já podem ter visto e pode estar sendo tedioso, mas é para alinhar. Eu acho que muitos de vocês podem não estar lembrando. Então, isso aqui é mesmo só revisão. Então, se alguém tiver com dúvida, pode falar que eu tire essa dúvida. Porque a gente tem que estar nivelado aqui, pessoal. A ideia é essa. Então, qualquer dúvida, vocês falam que a hora para tirar essas dúvidas é agora. Vocês não precisam ter medo. Isso vocês podem usar para a vida de vocês, para a faculdade. Sempre quando vocês tiverem uma dúvida, vocês não pensem assim, eu não vou tirar essa dúvida porque eu estou com vergonha. Não, tirem a dúvida. Tá ok? Então, se não há dúvidas, vamos para o próximo. Aqui já. Opa, pode falar. Isso. Tá ok, sim. Uhum. Exatamente. Ó, muito bem. Aqui ele já. Quem falou aí mesmo, pessoal? O nome de vocês. O Matheus, né? Tá ok. Ó, o que o Matheus pontuou é algo interessante, porque o que ele viu? Ele viu o fusível aqui e viu que a linha está passando 10 amperes. Geralmente, quando você vai botar um fusível em um circuito, geralmente a gente coloca ele um pouco mais elevado do que a corrente que passa normalmente
no circuito. Então, no caso aqui está 15 A, ele já é praticamente 50% maior do que a corrente nominal. Então, por que isso? Porque caso houver um curto-circuito, como ele mencionou, por acaso esse borne aqui da lâmpada, né, o borne que eu falo é o conector, pessoal. Por acaso esse conector solte e entre em contato aqui com esse outro, ser um curto-circuito. Se há um curto-circuito, essa corrente ela vai ser elevada até a linha romper. Digamos que essa linha são fios de 25 A. Toda a fiação, pessoal, quando vocês compram, elas têm uma especificação de acordo com a sua seção transversal, né? Aí não vou me aprofundar. Mas digamos que nesse fio, ele é de 25 A máximo. Ou seja, após 25 A ele rompe. Então a gente não quer perder essa fiação, né? Porque aí pode pegar fogo nesse elemento, pode, por exemplo, se for um carro, pode ter uma linha de combustível passando do lado, imagine o problema. Então, como muitas vezes acontece, quando queima um fusível de carro, tem pessoas que botam, né, de forma negligente, né, por ignorância, não por maldade, né, porque realmente só quer botar para funcionar, eles botam o que no fusível? Um grampo. Esses grampos de clipe, de papel, né, eles botam essas coisas. Porque o fusível queimou e eles querem que continue passando corrente. Só que o grampo, ele tem uma resistência elétrica elevadíssima. Pô, ele tem uma... ele não rompe facilmente, ele rompe até, eu acho que, dependendo de 100 A para acontecer alguma coisa com o grampo. Então, você fazendo isso, você está botando em perigo, né, toda a fiação do seu veículo. Então, o que a gente faz? A gente bota um fusível de 15 A, porque quando ocorrer o curto-circuito, a corrente vai ser elevada. Quando a corrente chegar em 15 A, o fusível rompe. Isso aqui, pessoal, quando ocorre o curto-circuito, isso aqui é questão de microsegundos. Então, é muito rápido para romper o fusível. Por isso que não dá nem tempo de você esquentar a fiação, entenderam? Boa, pode falar. No caso, por exemplo, de eventos e shows, o que acontece? Nesses casos aí a gente já tem, já é uma parte que vocês já devem ter visto disjuntores. O disjuntor, ele é uma espécie de fusível, né? O termo correto não é esse, mas ele também, o que acontece? O disjuntor, ele não rompe, mas o disjuntor ele é tipo um contato elétrico que, quando chega a determinado nível de corrente, esse contato ele rompe, entendeu? Ele dispara, como você falou. O fusível, ele não... Por exemplo, fusível, quando você rompe, você tem que substituir. O disjuntor, quando ele dispara, você só tem que ir lá e religar, ou então corrigir a falha, né? E religar novamente, entendeu? Em caso de eventos, o que acontece? É uma instalação, geralmente instalações utilizando a rede pública, né? No caso, você vai ter que fazer, o engenheiro responsável vai fazer um painel com vários disjuntores para vários circuitos. Por exemplo, o circuito do palco, o circuito da iluminação, o circuito da instrumentação dos artistas, né? No caso, para a banda. Então, cada circuito vai ter um painel de segurança com disjuntores e outros componentes, aí mais outros tipos de componentes, que não cabe a gente falar aqui. Mas entendeu? Exatamente. Quando você vai comprar, por exemplo, um disjuntor, a primeira coisa que você vai olhar na hora de comprar é a corrente que ele pode fornecer. No caso, instalações de prediais, normalmente, por exemplo, na casa de vocês, se vocês forem ver com cuidado, né, pessoal, os disjuntores de vocês vão ver lá que a maioria é 10, né? São disjuntores de 10 A. O que significa isso?
significa que, por exemplo, vocês estão aí na sala, quarto, enfim. Se ocorrer um curto-circuito, na tomada, por exemplo, quando ocorre esse curto-circuito, como a gente viu, o que acontece? A corrente é elevada. E o que vai acontecer? O disjuntor que vai estar associado ao circuito da sala, por exemplo, ele vai disparar. Entendeu? E não vai permitir que queime, digamos, a fiação e cause mais problemas. É basicamente isso. Tá ok? Beleza. Bom, aqui é outro circuito, né? Esse aqui já é o mais... Oi, pode falar. Está sendo gravado. Tá ok. Essas aulas gravadas, pessoal, eu vou botar no Google Meets, no Google Classroom, quando tiver tudo ok. Eu pensei em pôr no WhatsApp, mas como é muito pesado, eu acho que não fica legal. Mas a gente pode ver também, se vocês quiserem, eu boto no WhatsApp. É isso que eu pensei. Aí pode ficar ruim para vocês. No Google Classroom, vocês podem assistir no próprio aplicativo ou no próprio computador, entendeu? Aí vamos esperar que se resolva a questão do Google Classroom e essa aula vai estar lá para vocês assistirem, para quem não veio também poder assistir, beleza? Eu sempre gravo minhas aulas, eu acho que é uma metodologia bacana para a gente poder revisar e tudo mais, tá ok? Bom, nesse circuito aqui a gente já tem uma bateria, né? Isso aqui, pessoal, é outro tipo de representação de circuito elétrico, viu? Isso aqui não é uma representação utilizando esquemas, né? Representações gráficas dos componentes. No caso, mas ela é a mesma coisa desse que a gente viu aqui. Tem a bateria, né? Tem o fusível e a lâmpada, ok? Só que aqui nesse caso, a gente tem a tensão da bateria que é 12 volts e a gente quer saber a da lâmpada, a corrente que passa aqui na lâmpada. Então, como a gente viu, P é igual a V vezes I. No caso, a gente tem o P que é 60, que é 12, falta o I. Aí vocês me falam. Então, assim, eu gosto, pelo menos nas aulas que tem cálculo, eu gosto de estar me comunicando com vocês. Então, por isso que eu pergunto muito. Aí vocês, só para vocês se acostumarem, né? Porque assim aí vocês vão aprendendo e a gente vai tendo uma interação. No caso aqui, quanto que ficaria essa corrente? 0,2? Ó, pessoal, nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma dúvida V vezes I. A gente já tem o P, a gente já tem o V. A gente quer o I. Quando você quer só o I, matemática básica, como é que funciona, né? A gente tem que, primeiro, exato, você vai isolar o I. Assim, eu já faço de cabeça, tá? Mas pela matemática básica, gente, que faz muito tempo que eu não vi, você vai multiplicar o quê? 1 sobre V desse lado, né? E 1 sobre V do outro lado. Vocês já viram isso, né? Em matemática. Ou não? Aí, quando você multiplicando 1 sobre... Por que eu botei 1 sobre V? Porque eu quero eliminar o V aqui, né? Então, quando você multiplica V vezes I vezes 1 sobre V, você corta o V com o V. E esse cara aqui multiplica com 1, vai dar o quê? P sobre V. 1 vezes P é igual a P. Então, vai dar o quê? Reconfigurando, vai dar P sobre V igual a I. Ou vice-versa, I igual a P sobre V. No caso, como a gente já tem o P e o V,
vai ficar aqui, ó, 60 dividido por 12, que dá quanto aí, pessoal? 5 amperes, né? Perfeito, é isso mesmo. Tá aqui já... Oi, pode falar. Quando a corrente é abaixo de zero, significa que você tem um circuito, não um curto-circuito. Você vai ter o que? Um circuito aberto. Ou seja, é como se você não tivesse ligação aqui. Por exemplo, é como se eu tivesse cortado esses dois fios aqui. Vocês estão vendo? Pá, eu passo uma tesoura aqui. Pá. Tesoura não, desculpa, alicate. Passo um alicate aqui, de preferência com emborrachado, né? Aí você passa o alicate aqui, né? Aí você vai ter dois fios, né? Como se um fio positivo e negativo. Então você tem a bateria e dois fios digamos que você está pegando os dois fios na sua mão. Você vai reparar que não tem ligação entre os dois fios. Isso aí a gente chama que é um circuito aberto. Logo a corrente desse circuito aberto é o que? Zero, porque não tem ligação. Entendeu? Se o seu circuito por acaso tiver zero, é porque algo aconteceu. No caso da lâmpada, se o seu circuito tem zero de corrente, o que aconteceu com a lâmpada? Alguém sabe me dizer? Ela queimou. Então esse componente bem aqui, ó, do meio dela, ele rompeu. E se ele rompeu o circuito. Entendeu? É basicamente isso que acontece para a corrente ficar em zero. Então vamos aqui. Bom, aqui eu fiz um quiz porque eu pretendia usar o Tinkercad, mas vamos lá. Aqui, se 12 volts está sendo aplicado em um circuito que contém duas resistências de 6 ohms em paralelo, qual será a corrente total do circuito? Nesse caso aqui, pessoal, primeira coisa que vocês, por exemplo, se cair uma questão dessa no Enem da vida, alguma coisa do tipo, eu não sei se atualmente ainda cai eletricidade no Enem, mas se cair por acaso, o que você vai fazer? Você vai botar aqui primeiro, você faz assim, ó, dados. O que são os dados? São os elementos que vêm aqui, desculpem aí os erros aqui do aplicativo. Os dados que são fornecidos para vocês. Ele te dá o que? 12 volts. Então, V igual a 12 volts. Te dá o que também? Resistência. Resistência é o que? R. 6 ohms. Só que a pessoa apressada, ela vai só escrever isso aqui. Mas você também tem que, além de ler, você tem que entender. No caso, ele está falando que tem duas resistências de 6 ohms em paralelo. Então, isso aqui vai ser o que? R1. Pronto. Agora, vocês já viram como monta um circuito? O que você vai fazer? Você vai fazer... Ou você pode fazer de cabeça, né? Se você quiser, mas... Você pode fazer aqui um circuito mais, menos, que é a fonte, né? Aí você vai colocar o primeiro resistor. E tem outro resistor, né? Está em paralelo. Paralelo significa que ele está do lado aqui dele. Em paralelo. Então, qual é a tensão? Aí você vai preenchendo, né? 12 volts. Qual é a primeira resistência? 6 ohms. Qual é a segunda resistência? 6 ohms. Ele quer a corrente total do circuito. Qual é a corrente total do circuito? Você tem entrando, essa corrente que está entrando nos resistores é a corrente total, viu? Por que é corrente total? Vocês já viram divisão de corrente? A divisão da corrente, a primeira, isso, é a lei das correntes de Kirchhoff, né? Então, você tem o I de T. O que ela diz? Que ela diz que em um nó, né? Isso aqui é um nó, as correntes se dividem. Então, vai ter uma corrente nova aqui e outra corrente nova aqui. Essa corrente aqui a gente pode chamar de I de 2. E essa segunda, I de T.
A lei das tensões de Kirchhoff diz que I total, que é o I que está entrando no nó, é igual ao quê? A soma das correntes que saem, né? Bom, com isso eu consigo determinar a corrente, pessoal, até de forma até bem fácil. Mas, se por acaso você não lembra disso, mas você lembra do que? Da lei de Ohm, você também consegue fazer. Por quê? Uma forma de fazer isso é colocando esses resistores como uma resistência o que é? Equivalente. O que é uma resistência equivalente? É quando, no caso, quando está em paralelo, a resistência equivalente, né, vamos botar RE, é igual, no caso aqui a gente tem R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Estão lembrados dessa fórmula, pessoal? Tá, ok. Pois é, aí com isso você pode resolver. No caso, tem um macete muito fácil que, por exemplo, quando são dois resistores iguais, sempre vai dar vai dar a divisão dos dois. É só dividir por 2. Se forem iguais. Se não forem, vocês vão ter que fazer esse cálculo aqui. Na verdade, se vocês fizerem esse cálculo, mesmo com esses dois resistores, vai dar, por exemplo, 6 vezes 6, 36 sobre 12, que vai dar o quê? 3. 3 é o quê? 6 sobre 2, né? Porque são dois resistores. Então, somente se tiver resistores iguais, viu? Você pode fazer isso. Bom, aí você já tem 3 ohms de resistência equivalente. Aí você pode utilizar a lei de Ohm, né? No caso, V é igual a R igual a V sobre I. Então, V vai ser igual a R vezes I. Dúvidas é só mencionar, viu, pessoal? Eu estou indo já direto, mas a hora é agora. Se tiver dúvida, como eu cheguei nessa equação aqui, vocês falam. Aí vai dar o quê? Na verdade, não era nem essa que eu ia usar, né? V sobre R, né, pessoal? Acabei me empolgando aqui. Então, você já tem 12 e já tem o 3. Vai dar o quê? Vai, certo? Já até mencionaram aí no chat, né? Pode falar. Tá ok. Bom, pessoal, vocês viram aqui, né, que deu 4 amperes. Aí o que eu ia fazer agora? Vamos ver se eu consigo. Tá bem lento. Eu vou até usar aqui o Tinkercad de novo. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver se a internet ajuda agora. Isso. Eu ia fazer esse circuito no programa para vocês verem como a gente ia fazer na prática. Galera, eu vou só parar a gravação rapidamente. Vou parar de apresentar rapidamente só para eu tentar abrir aqui sem a apresentação para ver se abre. Porque estava tranquilamente, só que até antes de testar, antes da aula eu testei, mas não sei o que aconteceu. Vou tentar entrar novamente no site. A internet está boa, né?
Pode falar. Sim. Sim. Ah, em série é bem mais fácil. Exatamente. Exatamente. No caso de os resistores estarem em série, você vai. Poxa, galera, tô triste aqui, né? Vamos lá. Deixa eu apresentar novamente aqui para vocês. Eu acredito que seja um problema do é, sempre assim, né? Sempre a gente nunca deu problema e quando vai dar aula dá o problema. Bom, enquanto abre aqui, eu vou responder a pergunta do colega aqui sobre a que tivesse em paralelo, né, pessoal? Vou aproveitar esse quadro em branco aqui. Se a resistência lá daquele exemplo tivesse em paralelo, ou em série, né? O que é em série? Em série é quando as ligadas uma na outra. A perna de uma na perna da outra, assim por diante. Estão entendendo? Essa... Isso, exatamente. Uma entrada do outro. Então, quando a corrente não é a mesma, se você tiver um circuito fechado, a corrente total do circuito é a corrente que passa em cada componente. Em um circuito fechado, sem um nó. Então, como vai ser? Você vai somar as duas resistências lá, né, no caso, não me engano. Então, a resistência equivalente do circuito mais R2 indo embora. Então, pode demorar mesmo aí para aparecer o que eu estou digitando, estou escrevendo. Bom, aí a gente já tem a resistência equivalente, que é 12, já tem a tensão. Qual vai ser a corrente agora? Me responde aí. Exatamente, exatamente. Aí, ó, 1 ampere. Então é isso. Quando está em série é até muito mais fácil até resolver a questão. É, pessoal, eu acho que esse sisteminha aqui do Google tá. Eu vou fechar. Na próxima aula a gente pode estar vendo aí essa plataforma, né, pessoal? Infelizmente. Ou talvez eu grave um vídeo e bote um vídeo curto, né? Acho que eu vou fazer isso. No fim de semana eu vou gravar um vídeo curto dessa plataforma, tá ok?
Aí se tiverem dúvidas de como usar, a gente vai vendo em... Eita. Bom, pessoal, a aula vai até que horas mesmo, pessoal? Desculpa aí. Bom, então a gente ainda tem um tempinho aqui. Infelizmente era o tempo para a gente estar usando na plataforma, mas acontece. Bom, aqui a gente já vai falar um pouco de eletrônica. Eu vou botar... assim a gente não vai adentrar muito, até porque não tem tempo, mas isso aqui é bom para vocês revisarem. Aqui no caso, a gente tem alguns... O que é a eletrônica? A eletrônica, a definição de eletrônica é a ciência que estuda o controle da energia elétrica. Circuitos eletrônicos, então, elas são o quê? São circuitos. Se a eletrônica é a ciência que estuda o controle de energia, o circuito eletrônico é a ferramenta ou circuito elétrico que controla a energia elétrica para fazer determinada função. Vocês entenderam? E a eletrônica se divide em analógica e digital. Vocês já devem ter visto acho que na série passada, né? Vocês viram essas duas eletrônicas? Bom, aí perfeito. Agora, o que eu deixei essa figura aqui? Para a gente poder representar, vocês vão me dizer o que cada componente é. Esse primeiro componente é o quê? Eu vou anotar. Vou estar anotando aqui. Todo mundo concorda que é um resistor? Beleza. O resistor, pessoal, é o primeiro. O resistor, esse cara aqui, ele é caracterizado dessa forma. Ele pode ser de várias formas possíveis. Pode ser par metálico, pode ser par cerâmico, tudo mais. Isso aí vocês já devem ter visto mais profundamente na disciplina de eletrônica analógica. Então, ele é caracterizado também por ter essas listras aqui que vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu acredito que vocês também devem ter visto ou visto por alto. Essas listras indicam... agora que apareceu. Essas listras elas indicam o quê? A resistência do resistor. No caso, a primeira listra ela é marrom. Na tabela de cores, você vai ter uma tabela de cores, né, dos resistores, e vai estar lá, cada cor vai corresponder a um número. As duas primeiras listras, ou até três se tiver, né, elas correspondem à numeração do resistor. A terceira listra aqui, ela está se referindo à quantidade de zeros após a numeração. Por exemplo, o marrom aqui, nesse resistor, vocês estão vendo marrom, preto e vermelho, certo? O marrom na tabela de cores, ela significa 1. O preto na tabela de cores é 0. O vermelho na tabela de cores é 3. Só que, como eu mencionei, a terceira faixa... Não, desculpa, pessoal. O vermelho é 2. Só que, como eu mencionei, a terceira faixa ela é o número de zeros após as duas primeiras faixas, certo? Então, esse vermelho está nos querendo dizer, se ele estiver na terceira faixa, que você tem dois zeros após o 1 e o 0 aqui. 1, 0, 2 zeros. Então, ele corresponde a 1000 ohms. Entenderam? Ok. Bom, o que eu mencionei para vocês é que cada resistor ele tem uma numeração que é dada mesmo, que é dada por essas faixas aqui do resistor. Vocês estão vendo? Tu tá vendo aqui, ó,
Exatamente, essas faixas aqui que são coloridas. A primeira nesse caso tá marrom, a segunda tá preta e a terceira é vermelho. Na tabela de cores tem várias, cada vai até 9, com várias cores diferentes. Eu só estou mencionando nesse caso específico que tem marrom e preto. O marrom na tabela de cores significa 1. O preto na tabela de cores significa 0. Nesse caso, as duas primeiras faixas, elas são... as duas primeiras faixas você vai preencher com numeração. Então você vai lá, se por exemplo a questão for qual é a resistência desse resistor? 0, o vermelho é 2, só que o vermelho está na terceira faixa. A terceira faixa corresponde a números de zeros após as duas primeiras numerações. Então, como o vermelho é 2, vai ser 2 zeros. É só uma revisão, pessoal. Isso aí, eu posso até mandar o material para vocês, mas não é do escopo da aula. Mas isso aí vai acontecer mais quando vocês forem trabalhar com isso. Quando vocês forem trabalhar com isso e ajuda muito. Por que fizeram isso, né? Porque só não decorar, por exemplo, eu me dá esse resistor aqui, eu quero um resistor de 1000 ohms, né? 1K no caso. Aí o cara lá, vocês têm que imaginar que o cara pode estar numa oficina trabalhando e ele abre uma gaveta e está totalmente desorganizado. Então, você não tem... Se está totalmente desorganizado, e os resistores são muito parecidos entre si na forma física, a única coisa que diferencia eles é as faixas. Então, para você organizar, você tem que saber as faixas, entendeu? Basicamente é isso. Quando se forem trabalhar com eletrônica, isso é bem comum você decorar com o tempo. Bom, pessoal, continuando, esse segundo componente é o quê? Alô? Esse segundo componente aqui, vocês estão vendo? Ninguém sabe? Não, o resistor é o primeiro. É aquele com as faixas que a gente viu. Exatamente, é um diodo. Qual é o conceito do diodo, pessoal? Vocês lembram? O diodo ele é um componente semicondutor que ele é normalmente usado para fazer algumas coisas, por exemplo, retificação, essas coisas assim. É, de chave, eu acho que não. Ele serve basicamente, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui que está muito poluído. Vou descartar aqui essas. Está muito poluído aqui. E tá um delay muito grande, pessoal, para vocês verem o que eu estou apresentando. Bom, o diodo é esse cara aqui. Qual é a função do diodo? Por exemplo, em um circuito elétrico, o diodo tem essa simbologia. Essa simbologia com essa setinha aqui apontada para cá, significa que caso você ter uma corrente vindo nessa direção, ela vai passar livremente, ok? Se por acaso a corrente tiver isso, ao contrário, olha só para a setinha, que é bem intuitivo. No sentido contrário, a corrente não vai passar, entenderam? Isso. Existem várias formas de usar o diodo, mas essa aqui é a mais clássica, né? Porque ele é um semicondutor. Se a corrente estiver fluindo do lado aqui que não tenha
aqui olhando para a parte física, se a corrente está vindo, ó, nesse sentido aqui, olhando para o componente, viu, pessoal? Estou anotando aqui. Vocês estão vendo? Se tiver nesse sentido, a corrente está fluindo. Já se a corrente estiver nesse sentido, você não está tendo passagem de corrente. Ou seja, o diodo ele só flui a corrente para um sentido. Entenderam? Por isso... De chave, né? Sim, é o triac. O diodo... Isso. Como chave é o triac. Agora o Zener ele é mais utilizado para retificação. Eles têm algumas propriedades com a questão... Nossa, aí vocês vão ter que entender muito a questão da eletrônica analógica. O diodo Zener, ele tem uma... o diodo Zener, ele... Por curiosidade, eu estou dando essa disciplina agora para o segundo ano. O diodo Zener, ele tem uma característica própria para retificação de corrente, de tensão. Então, ele tem uma área para retificação muito grande, entendeu? Vocês devem ter visto em eletrônica analógica. Mas são basicamente... Professora Jéssica, né? É, tudo bem. Então, existem vários... Muito bem. Continuando, pessoal. A gente viu na aula de ontem, uma bobina, certo? Só que nesse caso, uma bobina ele também é um componente indutor. Lembram de ontem? Motor de indução, indução de tensão. A gente mencionou ontem na eletromagnetismo. Então, o indutor ele é uma bobina que ele serve como indução no circuito elétrico, certo? No caso, a função do indutor em um circuito elétrico geralmente é adiantar a tensão. Já aqui no outro componente, capacitor, esse aqui está bem mais fácil, né? Isso aqui é um capacitor eletrolítico. O capacitor ele é um acumulador. Ele acumula energia e solta quando você quiser, entendeu? Por ele ser um acumulador, o que ele tem? A característica dele é o quê? É atrasar, no caso, a corrente. Estão entendendo? Esses dois elementos, eles são circuitos eles são circuitos que adiantam ou atrasam determinada grandeza do circuito. Ok? Bom, pessoal, esses outros elementos aqui eu não vou falar agora, né? Porque são elementos que vocês até já viram. Esse bem daqui eu acho que vocês já viram, né? Esse que eu tô... Esse aqui tem três pernas aqui, três perninhas. E o LED, né? O vermelhinho é o LED. Esse cara aqui, ó, esse que eu coloquei em evidência aqui é o transistor. Vocês também já viram. A professora Jéssica, eu acho. Então é isso, é só para vocês revisarem que esses componentes eles são importantes para o nosso estudo aqui. Esse conhecimento de eletrônica também é importante para a gente estar continuando aqui a nossa aula. E é isso, por hoje é só, pessoal. Eu vou passar a lista de presença aqui no chat, no grupo também, né? E vamos lá. Deixa eu descartar. A gente já está passando um pouco do horário. Eu deixei aqui no ponto para vocês. Vou botar no chat aí, tá, pessoal?
Pois é, já botei aí a lista de presença, pessoal. Aí vocês vão, vão dando a presença. E é isso, por hoje é só, tá? Então, na próxima aula a gente já vai... Não vai ter lista essa semana, né? Na próxima aula a gente vai já começar de fato a falar mais sobre o assunto. Sobre o assunto específico de microcontroladores e microprocessadores, viu? Não tá pegando o link? Vou ver aqui. Ué. Ah, entendi. Tá, só um momento, pessoal. Ok. Isso é a mesma coisa que aconteceu ontem. É porque, como eu mando no sistema aqui do IEMA, eu sempre tenho que estar liberando para vocês. Preencherem aí a... Vou ver aqui no Drive. Só um momento, pessoal. Formulários. Tá, ok. Pronto, galera. Já alterei. Vou reforçar aqui no grupo, novamente, o link, né? É o mesmo link, viu? Aí vocês podem estar entrando aí. Vocês só me dão um feedback aí se tá dando agora para preencher. Tá ok. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Vocês vão dando a presença de vocês. Eu vou botar no grupo também. Então é isso, pessoal. Até mais. Até semana que vem. Valeu.